Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 10 de junho de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. J.R. diz aqui um dos nossos queridos ouvintes: orei muito para que meu pai vivesse longos anos ao nosso lado. Mas a despeito da minha oração, Deus o levou ainda cheio de vida. A morte dele foi inesperada e me deixou com a sensação de que Deus não me ouve. Sinto muita falta dele. Espero ter a oportunidade de abraçá-lo na eternidade. Mas como isso pode acontecer se dizem que no céu não iremos reconhecer as pessoas? É isso mesmo? Que tipo de consciência teremos no céu? Por outro lado, como lidar com a frustração de não ter a nossa oração respondida? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes no Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Muito bem, minha gente, conosco no programa de hoje o pastor Manassés Brito, da Assembleia de Deus do Campinho. Pastor Manassés destacou a frase: a despeito da minha oração, Deus o levou ainda cheio de vida. É o que compartilha o nosso querido ouvinte, que, pelo que ele conta, minha gente, orou muito para que o pai vivesse longos anos ao lado deles. Pastor Manassés, muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor sobre este assunto, meu irmão? Bom dia, JR, eu quero cumprimentá-lo e também os demais debatedores e os nossos milhares de ouvintes com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. A questão do relacionamento do homem com Deus através da oração é um terreno bastante digamos, minado ao meu modo de ver, porque o pleito do cristão, o pleito da humanidade como um todo em relação a Deus é muito intenso. Muitos são os pedidos, muitas são os clamores, e até nós cristãos temos dificuldade de entender como é que funciona esta ida e volta dos nossos pedidos até Deus. A Bíblia Sagrada apresenta algumas regras, alguns princípios, e eles nos ajudam a entender como é que funciona. Num primeiro momento, eu diria que Deus ouve a todos, né, com a sua soberania. Agora, quanto à resposta, esta resposta vai, na minha avaliação, ela está dentro de 4 princípios. O primeiro: Deus não atende ao ímpio, apesar de ouvi-lo. E a fundamentação bíblica está em 1 Pedro 3:12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Aí eu coloquei o injusto. Num segundo momento, Deus não atende ao incrédulo. E a fundamentação bíblica está em Tiago 1:6-8, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Muito bem. E o terceiro, são 4, Deus não muda o seu programa ou o seu cronograma.
pelo entendimento bíblico, nós chegamos à conclusão que Deus tem tudo planejado, não só a vinda de Jesus Cristo, ele diz lá em Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos, isto é, que tem um tempo determinado. Então, Deus tem um cronograma, e Abacuque confirma isso, 1, 2, 5 e 6, o Senhor disse, porque a visão ainda está para cumprir-se. Então, o tempo de Deus é até para a nossa vida e para a nossa morte. Se Deus programou levar o pai do nosso ouvinte naquela data, ele vai levar, porque Deus é soberano. E a quarta e último princípio que eu coloco é a vontade de Deus. Deus age segundo a sua soberania e segundo a sua vontade. Em 1 João, capítulo 5, 14 e 15, nós lemos, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, isto é, a vontade de Deus, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve quando ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos ou obteremos os pedidos feitos. Então, veja só, a vontade de Deus é diferente da nossa. Deus tem uma visão muito mais ampla da história, passado, presente e futuro, e nós não temos este conhecimento. Então, quando Deus decide levar, principalmente um ente querido, ele está agindo segundo o seu plano, segundo a sua soberania, segundo a sua vontade. E que no futuro talvez nós venhamos entender quando estivermos nos céus. Com a gente no programa de hoje também a pastora Marcione Garcia, da Comunidade Missionária Proclamar em Paciência. Muito bom dia, seja bem-vinda, a nossa menina da mesa de hoje. Que pensa, querida irmã, sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia a todos os debatedores, os ouvintes nessa manhã que estão aqui nos ouvindo. Eu quero fazer das palavras do pastor Manassés as minhas palavras, porque eu ainda citei o texto de Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, eu ainda fiz um adendo dentro disso, dizendo ao ouvinte, a cada um que tem a sua dúvida em relação a isso, seja muito bem-vindo ao mundo espiritual, porque todas as orações o Senhor vai ouvir, mas a vontade de Deus é que sempre vai prevalecer. Reverendo Jorge Cruz, da Igreja Metodista de Campo Grande, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor concorda? Que pensa o querido sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, amados ouvintes. Concordo, e até eu trago também uma visão humana, popular. Desde garoto eu ouço um ditado que diz que para morrer basta estar vivo, né? E a morte é muito democrática, ela tanto leva pessoas, né, idosas como jovens, de todas as classes sociais, de todas as etnias. Então morrer é um fenômeno humano, né? Se nascer é o primeiro ato histórico do homem, morrer é o último. E todos nós vamos passar por isso. Agora, como já foi bem colocado aqui, se nós estamos com a nossa vida na mão de Deus, Deus tem o controle, né? Porque Jesus disse, a minha hora é chegada. Então ele tinha um propósito nesse mundo que já estava cumprido. Ele disse, a minha hora é chegada. Agora, a vossa hora é a qualquer momento. Ele deixa isso muito claro para nós. Então o crente, o que é isso? Eu tenho hora para morrer, eu vou morrer velhinho ou não? Não é? Deus sabe. Não é? Mas uma coisa tem que estar preparado para a hora que Deus nos levar. O Wesley até dizia como é sublime alguém estar preparado para ser chamado a qualquer momento. É assim que nós devemos estar preparados para sermos chamados a qualquer momento, porque a nossa hora é qualquer hora. Reverendo Júnior César, da Segunda Igreja Presbiteriana em Honório Gurgel, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor concorda, reverendo? Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, nossos ouvintes também. Eu concordo em parte, né? Primeiro, assim, eu acho muito interessante, porque o homem, ele não foi criado para morrer. O homem foi criado para viver. Então a gente não se acostuma com a morte. O Dom Richard vai dizer que a eternidade está nos nossos corações, ainda, né? Só que a morte é uma realidade. E o fato da morte ser uma realidade deveria fazer com que a gente ensinasse isso desde pequeno. Eu acho que uma das coisas que deveriam fazer parte do nosso ensinamento aos nossos filhos quando pequenos é o seguinte: meu filho, olha, esse é o segredo. O segredo da vida é que a gente deixa de contar quando ele é pequeno. Meu filho, você vai morrer. Esse é o segredo, porque se a gente começar a ensinar isso desde pequeno, ele não vai ter tempo a perder.
ele não vai gastar a sua vida com coisas que não têm valor. Mas a gente não fala sobre isso, a gente fica falando que tem tempo e que vai poder fazer isso, fazer aquilo, e de repente quando as coisas acontecem parece que é um fato isolado, mas não é. Quando eu disse assim que concordo em parte, né, porque eu entendi muito bem o que o pastor Manassés falou e sei também que não era basicamente descartando essa possibilidade, mas queria só acrescentar, né? Não é que Deus não ouça totalmente o ímpio, porque a igreja, ela intercede. Paulo, ele dá orientação para que a gente faça intercessão em favor de todos os homens. E o fato da igreja estar nesse mundo intercedendo, orando, pedindo a bênção de Deus sobre esse mundo, faz com que Deus realmente atenda as outras pessoas. Ou seja, ele atende a igreja e de tabela acaba abençoando também as outras pessoas, porque para que a igreja tenha uma vida de paz e tranquilidade, é preciso que Deus haja também na vida das pessoas, na sociedade que a igreja está inserida. Então esse é um ponto de vista assim para acrescentar, não é discordar completamente. O que eu entendi, o pastor Manassés disse que Deus pode não atender, mas que Deus escuta, Deus ouve a todas as orações e tal, mas pode não atender. E aí o texto citado é de Pedro, se não me engano, não é isso? Como o senhor falou, foi o texto de Pedro, são as orações impedidas ali, até do esposo, que acho que era nesse ponto aí. Enquanto acha aí, vou conversar aqui com o reverendo Luiz Lima, da Igreja do Nazareno Central de Nova Iguaçu. Muito bom dia, meu irmão, seja bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores e aos ouvintes. JR, eu queria acrescentar, comentando as duas primeiras palavras do ouvinte, orei muito. Eu queria dizer também que eu orei muito para que a minha filha não morresse durante 4 anos, mas eu a sepultei quando ela tinha 11 anos de idade. Então, esse ouvinte, ele viveu a experiência normal da vida, que é o filho sepultar o pai, ou a filha. Eu vivi a experiência que é o revés da vida, é o pai ou a mãe sepultar o filho. Apesar de ter orado muito também, como o ouvinte diz, a despeito, usando a palavra do e-mail, que a minha filha tinha um sonho de ser missionária. E ela, com pouca idade, testemunhava, evangelizava na escola, uma criança completamente comprometida com Deus, que deixava as pessoas de boca aberta. Então, eu quero finalizar dizendo 2 coisas sobre o orei muito. Primeiro é o seguinte: todo cristão precisa aprender qual é a finalidade da oração. Nós oramos para quê? Os cristãos são ensinados hoje que nós oramos para Deus fazer a nossa vontade. Não, a oração não tem esse objetivo. Nós oramos para que seja feita a vontade de Deus. E quero dizer também que Deus diz não. Deus não diz apenas sim, ele também diz não. E Jesus também orou muito no Getsêmani e o Pai disse não para ele. A segunda coisa sobre a oração é o seguinte: nós não podemos confundir o que Jesus ensina e a Bíblia sobre a oração, que nós temos que perseverar na oração, e trocar a palavra perseverança por obstinação. Não temos que ser obstinados quando oramos. Senhor, eu quero isso. Mas temos que ser perseverantes. Senhor, eu quero, mas seja feita a tua vontade. Muito bem, diante dos companheiros, esse assunto nós vamos continuar e vamos aprofundar ainda mais. Há uma frase, certamente vocês já ouviram esta frase, ou eventualmente até já a disseram, e eu queria ouvir a opinião dos companheiros aqui sobre esta frase, sobre esta frase, não exatamente sobre essa frase, mas o conceito que essa frase apresenta, o conceito que essa frase traz, né? Que a oração move o coração de Deus. A oração move o coração de Deus. Então, é possível que a vontade de Deus seja mudada por causa da minha oração. A oração muda esse processo. O pastor Manassés trouxe alguns princípios, um deles dizendo que não, pelo que eu entendi. Vamos ouvir os companheiros já. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, os nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você já se sentiu aí frustrado por não ter tido uma oração respondida? Por telefone, 73% dos nossos ouvintes afirmam que já se sentiram frustrados, sim. E
pelo nosso site, 66% deles também na mesma linha. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um de vocês com a gente. Quero dizer aqui que no nosso Face da 93 FM, o Face da 93 FM, temos aqui uma foto com parte dos integrantes ilustres da nossa mesa de hoje aqui. Estamos aqui nessa foto, você vai observar, você vai ver a foto, você vai conhecer ali o reverendo Jorge Cruz, está logo à nossa esquerda, assim, de quem está olhando ali. Ao lado dele, o pastor Manassés Brito, ao lado dele, a pastora Marcione Garcia, ao lado dela, o pastor Júnior César, e ao lado dele estou eu. E aí você vai conhecer esses companheiros aqui, só o reverendo Luiz Lima, que não estava aqui exatamente na hora da foto, mas não faltará oportunidade para que os nossos ouvintes possam identificá-lo. Você vai olhar e vai identificá-lo facilmente. Quero agradecer o carinho dos nossos amados ouvintes, todos aqui no Debate 93 de hoje. Eu achei que sabia, mas eu não sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Eu achei que sabia, mas eu não sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM, este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Nosso ouvinte está acompanhando e sabe, o e-mail do nosso ouvinte encaminhado hoje diz assim: orei muito para que meu pai vivesse longos anos ao nosso lado, mas a despeito da minha oração, Deus o levou ainda cheio de vida. A morte dele foi inesperada e me deixou com a sensação de que Deus não me ouve. Eu sinto muita falta dele, espero ter a oportunidade de abraçá-lo na eternidade. É outro assunto sobre o qual nós vamos debater hoje aqui. Mas como isso pode acontecer se dizem que no céu não iremos reconhecer as pessoas? É isso mesmo? Que tipo de consciência teremos no céu? Por outro lado, como lidar com a frustração de não ter a oração respondida? Aí nós voltamos a esse primeiro tópico, nós vamos caminhar tópico a tópico aqui, tentando fechar esse aspecto que envolve a oração e depois o aspecto que envolve a eternidade. Daí eu trouxe a frase, exatamente para nossa reflexão aqui, para o nosso entendimento. Começando com o pastor Manassés, está com o texto ali, só para poder responder sobre o texto bíblico aí. Amém. Eu tenho mais uma referência, que é de Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Isto é, nessa primeira parte nós percebemos que Deus está pronto a ouvir a todos, a salvar a todos, há uma abertura para isso. Continuando o texto, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, verso 1 e 2. Óbvio que isso aqui está se referindo ao povo da época, mas nós, como somos humanos da mesma forma que eles, nós deduzimos, né? Aqui é um conceito a partir do texto bíblico de que hoje funciona da mesma forma. Aqueles que estão cobertos de iniquidade, Deus não os ouviria. Lógico que entendo a palavra do pastor quando diz que através da minha oração Deus atenderá ou visitará o ímpio. E isto é bastante lógico e bastante óbvio isso, né? Ele talvez segundo os dois textos que nós temos, possa estar impedido de ser respondido por Deus imediatamente, mas há a possibilidade de uma ponte, a intercessão existe para isso. Entendi. Eu intercederia junto a Deus para que ele visite lá e Deus. Isso acontece muito com as mães, né? Que o filho se desvia, vai para as drogas, mata, e a mãe continua orando, e até que um dia Deus traz aquele filho de alguma forma aconteceu lá no Calvário. Esse é o princípio. Não é? Ou não? Esse é o princípio reformado. Ladrão que estava lá, o malfeitor que estava lá, a gente poderia olhar para ele e dizer, esse camarada é ímpio, não resta dúvida, né? Não resta dúvida. Mas às vezes o ímpio o ímpio de atitude, ele pode ter um encontro com Deus e ter uma transformação. É o princípio reformado, né, que o pastor Manassés está falando aqui, que eu citei também, como eu falei, não há uma discordância, um acréscimo. Do sacerdócio universal de todos os crentes. Esse é o princípio que a gente defende na igreja reformada, que a igreja, ela tem uma função de intercessão
em relação às pessoas que estão nesse mundo, de fazer uma ligação entre o homem pecador e Deus. Né? Então isso acontece mesmo. Amém. De forma jocosa, eu mesmo não sendo reformado, eu também creio nesse princípio. Muito bem. O pastor Luiz falou sobre a questão da vontade de Deus, né? Na oração do Pai Nosso vem esse ensino, logo de início, né? Seja feita a tua vontade, se na terra como no céu. Verdade. Mas Deus também, ele satisfaz a nossa vontade. E, sobretudo, ele pode mudar situações que não interfiram no propósito que ele tem para cada um de nós e para a missão. Né? No caso de Ezequias, ele mandou que Ezequias preparasse a casa porque Ezequias morreria. Né? E Ezequias então chorou, lamentou e orou, e Deus mandou que Isaías voltasse a ele e dissesse que ia dar mais 15 anos de vida. Né? Então Deus mudou ali uma situação, mas que não em nada mudaria o propósito dele para o seu povo. O senhor, na sua opinião, na sua interpretação do texto, o senhor acha que Deus mudou de ideia? Ou essa era a ideia de Deus, levar o Ezequias ao arrependimento e à mudança para acrescentar os 15 anos? Mas o Ezequias não tinha que se arrepender, ele era um homem justo, fiel a Deus. O homem justo não se arrepende, não? Ele era fiel, não, mas, bom, quando eu tenho que se arrepender, mas ele era fiel a Deus. O senhor acha que Deus mudou de ideia? Não, Deus mudou de ideia, Deus deu a ele, avisou, né, e deu a ele mais 15 anos de vida. Né? Então não é que Deus mudou de ideia, porque Deus não tinha ideia para que ele morresse. Não, mas ele morreria por uma enfermidade. Então, há muita gente que, se não for cuidada adequadamente, ela pode morrer por enfermidade, até Deus curar a enfermidade para alongar a vida daquela pessoa. Então, o senhor está falando, só para poder entender, pastor, quando o exemplo de Ezequias, até onde eu me lembro, assim, é o único. Exatamente. Não é isso? Até onde me lembro, assim, eu estou tentando lembrar aqui outros. É o exemplo único. Então, exemplos únicos, eles não servem como fundamento, porque a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia dentro do princípio do paralelismo, então nós vamos ajustando. Mas nesse caso, que é um caso emblemático, é um caso muito especial, há uma possibilidade de se entender, Deus mudou de ideia. Deus diz para ele que sim e tal. Aí a gente vê que Deus não muda de ideia, porque Deus é imutável. Quanto à imutabilidade de Deus, tem vários textos que dão fundamento a isso. Então, esse instante aí, parece aquele instante em que havia uma coisa tão especial, tão única, tão singular, que é até difícil da gente mesmo, por isso que eu estou só perguntando. A questão é a seguinte: se eu mudo no meu fazer, eu não estou mudando no meu ser. Então Deus pode mudar no seu fazer sem mudar o seu ser. Né? Deus pode mudar as coisas sem que ele mude, porque ele é imutável, por isso ele é eterno, né? Porque ele não muda. Agora, o exemplo de Ezequias tem guiado muita gente. Eu conheci um irmão da Igreja Batista de Magalhães Bastos. Ele regia o coral da Igreja Batista, da Assembleia de Deus e da Igreja Metodista. Então ele estava com câncer, ele era um homem dado, ele não prendia só a denominação dele. Então o médico abriu o peito dele, que ele estava com câncer no estômago, e o médico fechou, disse ele, com pontos de quem fecha saco de batata. Né? Pontos largos, e disse assim, tio Mário, fica aí, e deixou ele no hospital para ele morrer no hospital, porque ele era sozinho. Foi lá um grupo de irmãos, orou por ele. Ele estava com 54 anos. Um grupo de irmãos orou por ele. Então o pastor lá da Assembleia de Deus de Magalhães Bastos disse: Senhor, o irmão Mário é tão importante para nós. E narrou o que Deus sabia. Ele rege o coral da Igreja Metodista de Realengo, da Batista de Magalhães Bastos, da Assembleia de Deus. Dá vida para o teu filho. E o Mário disse que chorou, né, e pediu que Deus mudasse aquela situação. Naquela noite ele foi ao banheiro depois de muito tempo, né, e o que aconteceu com ele foi um milagre que o médico constatou. Ele defecou o câncer, saiu para o intestino dele, entende? Então o Mário veio viver exatamente o tempo que o Ezequias viveu, entendeu? Então algumas coisas às vezes na Bíblia é uma luz para você se guiar e pedir a Deus, né? Foi o que ele quis e Deus o atendeu. O Mário morreu com 70 anos.
não é? Magrinho, enxutinho assim, que nem eu, magrinho, jovem. Tá bem. No Novo Testamento tem a Tabita que era benemérica lá, ou sei lá, um tipo de diaconisa, né? Dorcas, Tabita, Dorcas, então, e as irmãs pedem, Pedro vai lá, faz oração e ora. Só não há aí uma explicação de que Deus mudou de ideia ou não, mas o caso de Ezequias não é único. Mas mudou uma situação. Tem vários na Bíblia, vários. Lázaro é um outro exemplo, Josué é um exemplo. Não, mas que Deus avisou? Que Deus avisou? Eu afirmei que era único, eu não disse que era único, eu disse que eu não me lembrava de outro caso, onde tem um aviso de morte e aí o cara não morre. Não é questão do aviso, a questão que eu tô falando é da mudança, né? Por exemplo, Deus tem uma programação pro sol, de repente Josué fala pro sol parar, e o sol para. Então mexeu na programação e diz lá que foi a única vez que Deus atendeu a voz de um homem. Ou seja, ele mudou o programado por causa do pedido de um homem. Então Deus mudou de opinião. Ali que tá mostrando essa mudança. Eu vejo que seja propósito. Então há um propósito anterior que levou Josué a orar por aquilo que Deus já queria que acontecesse. Como Jesus, ele foi lá no jardim, orou ao Senhor, pediu para que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice, que estava muito pesado. O Senhor não mudou. Ele foi lá e teve que morrer porque havia um propósito de morte para ele, para ressurreição, para que hoje tivéssemos vida. Eu só para concluir, eu não tenho nenhuma dificuldade de harmonizar essa questão da soberania de Deus, não é, com o plano dele, com a vontade dele. Eu sigo o que está lá no Salmo 139, versículo 16. Todos os meus dias foram escritos no teu livro, cada um deles é escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão, não consigo fugir do que Deus determinou para mim. Mas isso significa dizer que eu não tenho vontade? Não, eu tenho vontade. Dentro desse plano de Deus que ele fez antes da fundação do mundo, como está lá em Efésios 1, existe a vontade do homem. Existem as escolhas do homem. Existe, por exemplo, Deus antes da fundação do mundo planejando, Ezequias vai estar doente, eu vou mandar Isaías para falar com ele, Ezequias vai orar e eu vou atender a oração de Ezequias. Tudo foi planejado antes da fundação do mundo. Nós estamos aqui desvendando a história que Deus tem para cada um de nós. A beleza da vida é essa, né? Nós não somos robôs, né? Mas a gente vai aprendendo a viver essa vontade de Deus para nós, porque a vontade de Deus ela é sempre maior do que a nossa, sempre. Em relação à morte, principalmente, ela é sempre maior do que a nossa. Cabe a gente desvendar isso. Esse texto reforça a ideia da imutabilidade, né, do projeto de Deus para a vida da pessoa, entendi? Sim, eu vejo que a preocupação da questão da oração, das pessoas orarem e não serem respondidas, é por vários textos que há na Bíblia, que fala pedir, dar-se-vos-á, bater, abrir-se-vos-á, você não recebeu porque não soube orar, porque orou mal. Então, diante desses textos, as pessoas esse questionamento. Poxa, então eu pedi mal, qual é a minha situação? Eles começam a questionar a si mesmo. O que está acontecendo comigo? Então, eu acho que isso o erro sou eu. Então, é justamente essa questão, a questão de muitos cristãos, por isso da porcentagem das orações não respondidas, né? Porque as pessoas elas ainda têm muita dúvida em relação a isso. Reverendo Luiz Lima. O assunto me faz lembrar a ocasião de quando Deus estabelece um julgamento sobre Nínive, e quando o povo se arrepende, Deus muda a sua decisão. Aleluia. Então talvez seja interessante pensarmos do que trata a doutrina da imutabilidade divina. Trata do caráter ou trata das decisões? Porque se tratar das decisões, mesmo que o homem se arrependa ou não, volte atrás ou não, ele vai permanecer naquilo que ele decidiu. Então me parece, pelos exemplos bíblicos, que é melhor pensarmos na doutrina da imutabilidade, que Deus foi honesto ontem, ele é hoje e será para sempre. Amém. Ele foi um Deus de amor ontem, é hoje e será para sempre. No seu caráter, ele nunca vai mudar. Foi santo ontem, é hoje, será eternamente. Mas ele pode decidir, você vai morrer, e eu posso pedir a Deus, Senhor, me mostra até os pecados que eu cometi por ignorância. Você quer acertar? Então vamos acertar.
e de repente fala, olha, você vai me ser útil mais um tempo. Mas assim, pastor, a gente esquece de uma coisa que é muito importante, que a gente já aboliu, né? O modelo de oração é o modelo que Jesus nos dá. E a oração de Jesus, ele diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de quem deve ser feita? De Deus. Na terra ou no céu. Então não adianta, a gente vai orar para que a vontade de Deus seja realizada. A vontade dele pode ser para a vida ou pode ser para a morte. Mas é a vontade dele. Se a gente estiver orando, colocando os nossos pecados, reconhecendo tudo, mas a vontade de Deus for a morte, não adianta. Se a vontade de Deus for a vida, por mais que você não coloque diante dele seus pecados, você vai viver. Olha, tem gente aí que espirra na rua e morre. E tem gente que toma 6, 7 tiros e não morre. O pessoal fala, tem gente ruim, gente ruim não morre. Então, não é a hora, não é a vontade de Deus para aquela pessoa. Agora, a questão também, pastora, passa por alguns escritores evangélicos. Eu li um livro de um escritor evangélico norte-americano, que ele tem muita influência aqui no Brasil, e no livro dele, ele diz categoricamente que Deus nunca diz não. Né? Então, se você ora com fé, Deus vai atender, porque Deus nunca diz não. Quer dizer, uma pessoa que não diz não, só diz sim, ela já é uma pessoa imperfeita no seu caráter. Né? Porque dizer não faz parte também da bondade de Deus. Com certeza. Né? Então, também tem esses fatores complicadores. Essa pregação tem ascendência sobre o povo e é uma pregação ufanista e que deteriora o texto sagrado, né? Vai além do que está previsto na palavra do Senhor. Deus é um Deus de sim e é um Deus de não, porque dessa forma não haveria condenação, todos seriam salvos, todos chegariam aos céus, e não é isso que a Bíblia mostra, né? E dá uma impressão que Deus tem filhos prediletos. Verdade. Você na sua oração, mas a minha entendeu? O autor, né? A sua oração não responde, mas a minha é. Então, peraí, Deus faz acepção de pessoas. Qual o critério que Deus estabelece para que atenda uma oração? Então, dentro desse aspecto, só para a gente entender, de vez em quando a Bíblia usa a expressão que Deus se arrependeu. E aí as pessoas já sabem, os nossos ouvintes aqui já estão acostumados, já ouviram essa explicação dezenas de vezes aqui, que em muitos casos, assim como se fala sobre os olhos do Senhor, ou a mão do Senhor, você está falando olhos e mãos, você está falando sobre um antropomorfismo. Você tem a forma humana atribuída a Deus para a gente entender, né? Para a gente entender. E assim como o sentimento humano atribuído a Deus é a antropopatia, para que a gente possa compreender como é que Deus, se fosse a gente, seria este tipo de sentimento. Pelo menos essa é a explicação que a maioria abraça sobre esses assuntos aqui. Aí, o reverendo Jorge, a sua frase, embora ela seja a última, ela fecha esse ciclo inicial aqui para a gente poder falar sobre a questão da eternidade, como lidar com a frustração de não ter a nossa oração respondida. Reverendo Luiz contou uma experiência pessoal e muito forte e difícil, pelo amor de Deus. Que pensa o senhor? Como é que o senhor responde à pergunta que o nosso ouvinte faz ao seu destaque? Como lidar? Eu acho que é entendendo que Deus está no controle. Quando a gente entende que Deus está no controle, né, a gente fica em paz até quando ele diz não. Porque se Deus diz não, é porque ele tem alguma coisa melhor adiante, ainda que a gente não entenda, né, porque ele quer o melhor para nós. E a Bíblia garante, né, que todas as coisas contribuem para aquele que ama a Deus e vive segundo os seus propósitos, né? Então, o nosso colega aqui colocou uma situação assim dramática, dura de ser vivida, né? Mas está ele aqui firme no ministério dele. Com certeza Deus continua abençoando, né? Até quero dizer que eu gosto muito de ouvi-lo. Às vezes eu estou no carro junto com a minha esposa ouvindo lá, o irmão está no debate, né? E o irmão fala assim, muito calmo, muito tranquilo, a gente aumenta o rádio para poder ouvi-lo, né? Porque a gente gosta. Por quê? Porque quando a gente entende isso, sabe, parece que Deus não é que ele nos ame mais, mas há aquela coisa chamada honra, né? O homem deve honrar a Deus, mas Deus também honra, né, aquele homem, aquela mulher, né, que o respeita e aceita, né, a decisão que ele toma, ainda que nos fira, né, ainda que seja não, né, na nossa oração, entende? Muito bem, companheiro. Esse não é um assunto fácil, nosso ouvinte nos acompanha, provavelmente muita gente dizendo, olha, aconteceu comigo,
eu orei por esse assunto, pedi a Deus isso e não aconteceu. Vamos reiterar o texto de Romanos 12:2, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Você sabe muito bem, a gente tem condições de identificar quando é boa, quando é agradável. Aí a gente estamos juntinho aí, com a vontade boa, vontade boa, agradável, a perfeita. Nós não temos condições em razão da nossa imperfeição. Aí entra num instante em que a gente diz assim: houve um propósito de Deus, o projeto de Deus era outro, a vontade do Senhor é outra. E a gente tem que aguardar até para ver se consegue entender. E se não conseguir entender, está no braço de Deus, né, Reverendo Luiz? Só um pequeno acréscimo, JR, é que fé, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Verdade. Então, fé não é só quando Deus faz. Fé é quando Deus também não faz. Fé não é só, viver pela fé não é só quando Deus disse sim, mas também quando Deus diz não. Então, nós vemos que a Bíblia nos apresenta um Deus, desde o livro de Gênesis, que disse vários sims a Adão e Eva, mas ele incluiu o não. Então, faz parte da nossa vida, tanto o sim como o não. E há 4 maneiras de Deus responder a uma oração. 3 normalmente é muito citada, que seria sim, não e espera. Eu acrescentaria uma 4ª, que é: eu tenho algo melhor para você. É isso aí. O Senhor Jesus, lá no Horto das Oliveiras, ele estava tão profundamente angustiado que ele chegou a declarar: minha alma está profundamente angustiada até a morte, né? Parece que a angústia estava matando ele já antes do tempo, né? E foi uma coisa tão terrível que deu um desequilíbrio neurológico nele, que ele suou sangue, né? Começou a dilatar os vasos dele ali, a ponto de romper capilares, aquela coisa terrível que ele sofreu, né? Pai, se for possível, passe-me esse cálice, né? Mas completou: contudo, seja feita a tua vontade. E o apóstolo Paulo também, ele viu um problema, né, que é meio misterioso para nós. A questão que ele coloca como espinho na carne. Ele diz assim: orei ao Senhor 3 vezes já, mas ele disse: a minha graça te basta. Né? Quer dizer, e não cremos que eles tenham ficado frustrados, né? Nem o Senhor Jesus, nem o apóstolo Paulo. Deixa eu dar uma complementadinha, veja só. Nós lidamos, nós pastores, lidamos com essa crise do homem, muitas vezes nos falecimentos, quer de crianças, adultos, jovens, que o pai tem muita dificuldade, a mãe às vezes, de entender. E logicamente, eu sempre caminho para a questão da submissão. Se nós aceitamos o senhorio de Cristo, de Deus, sobre a nossa vida, mesmo que a situação é inexplicável, né, eu convido aquele cristão a aceitar e submeter à vontade de Deus, que é soberana além da nossa. É uma maneira de tentar levar a pessoa a entender, né, esta situação e se conformar com a graça do Senhor. JR, assim, eu tenho 3 filhos, né? Mas na realidade eu tive 4 filhos. O único menino que eu tive, a gente perdeu com 6 meses de gravidez. Então eu tive que passar por todo aquele ritual de sepultamento, tudo isso. Então, assim, é uma dor que nunca passa. Isso aí a morte, mais no caso do pastor citou aqui também, né? É uma dor que nunca passa. Mas a gente vai convivendo com ela, a gente sobrevive ou vai sobrevivendo a essa situação. O que tem de maravilhoso em tudo isso é a oportunidade que a gente tem de fazer o que o pastor fez aqui. Ele chegou, falou e disse: olha, aconteceu comigo e eu estou sobrevivendo, Deus é comigo. A gente precisa encontrar nas tribulações, nas provações, na dor, a gente tem que encontrar um aprendizado. E tem que usar esse nosso aprendizado, essa nossa lição, para edificar outras pessoas. Eu tive a oportunidade já de aconselhar diversas pessoas que passaram por problemas de aborto. Já tive oportunidade de compartilhar com mães que perderam seus filhos já com uma certa idade. E o fato de eu ter passado por uma experiência parecida, por uma dor parecida que nunca é igual, né? Isso fez com que elas se identificassem com aquilo que eu estava falando. É muito importante. Uma coisa é você falar sobre algo por ter ouvido, sem ter vivido. Outra coisa é você ter vivido algo parecido e ter falado. Você tem, para a pessoa, você tem propriedade para falar sobre aquele assunto. E ela olha para você como alguém que realmente pode servir como exemplo de superação. Há uma questão também, JR, que às vezes a questão do ouvinte,
ele é vítima do sistema que nós encontramos hoje, a igreja evangélica. Porque eu sou convertido desde os 12 anos de idade, então, na época da minha conversão, se ensinava muito de um Deus soberano. Então, o membro da igreja, quando acontecia uma tragédia, ele vivia o triunfo, porque ele corria para a graça de Deus. Mas hoje, muitas igrejas ensinam só o triunfo. É o capitalismo, o mercantilismo dentro da igreja. Então, o crente acha que toda perda é prejuízo. Exatamente. Mas aos olhos de Deus, a perda, quando estamos em Cristo, ela também é ganho. Muito bem. Pastora, para a gente poder fechar. Porque falou sobre a palavra frustração, e eu falo como pastora, que às vezes a gente as pessoas colocam a gente como se nós nunca vivêssemos nenhum tipo de frustração, como o pastor viveu, e cada um de nós vivemos. A diferença é que aquele que está pautado na palavra, ele pode viver todo tipo de frustração, ele vai se abater, mas ele vai se levantar, ele vai ficar de pé. O nosso ouvinte diz: a morte dele foi inesperada e me deixou com a sensação de que Deus não me ouve. Aí ele diz: sinto muita falta dele e espero ter a oportunidade de abraçá-lo na eternidade. Mas como isso pode acontecer se dizem que no céu não iremos reconhecer as pessoas? É isso mesmo? Que tipo de consciência teremos no céu? Pergunta o nosso querido ouvinte. Que pensam os companheiros sobre esse assunto? O reverendo Júnior, inicialmente, foi o seu destaque, o abraçá-lo na eternidade. Bom, aí a gente tem várias interpretações sobre essas circunstâncias, e que eu vou dar uma posição pessoal, né? Porque a Bíblia ela não é tão clara sobre essas questões. Então eu vou dizer para você deve continuar nessa esperança. Jesus olha para um dos ladrões na cruz e ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Ele volta para os discípulos, né, um pouco antes da sua morte, e ele diz assim: olha, vou preparar-vos um lugar, vou e volto, para que onde eu esteja, estejais vós também, para que o vosso gozo seja completo. O apóstolo Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele disse também: não sei se vou para Cristo, o que é infinitamente melhor, ou se permaneço convosco, porque vejo que a minha vida tem dado frutos. Então, a Bíblia ela tem vários indícios de que nós realmente nos abraçaremos no último dia, nós nos reconheceremos, né? Nós estaremos em comunhão ali, porque sempre como se fala em volta na Bíblia, é comparado a um grande banquete, uma grande festa. A Bíblia fala que nós vamos participar do julgamento dos ímpios. Então, querido, eu creio que você deve continuar nessa esperança. Essa esperança nos mantém de pé. Eu creio que nós realmente vamos nos encontrar com o Senhor, vamos nos encontrar com aqueles que já se foram, vamos nos alegrar com eles e nos deleitar na presença de Deus juntamente com eles. Essa é a nossa fé, por mais que a igreja não esteja falando tanto sobre isso nos púlpitos hoje, não canta mais tanto a volta de Jesus como cantava há um tempo atrás, mas você precisa acreditar nisso e ver isso como uma realidade de encontrar o seu Pai mais uma vez. O Senhor Jesus, posso ler só um texto aqui? O Senhor Jesus deixa um ensinamento no capítulo 16 de Lucas. Ele está falando sobre o dinheiro e o uso do dinheiro. No verso 9 ele diz assim: e eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos nos recebam nos tabernáculos eternos, né? João Wesley interpretou esse texto aqui numa pregação. Ele entende que a gente faz amigos, a riqueza da iniquidade é o dinheiro, que o dinheiro tem uma história iníqua, né? Então, quando você faz doações para a igreja, com o seu dízimo, as suas doações para a obra missionária, esses amigos são aquelas pessoas que serão atingidas pelo evangelho e se converterão. Então ele coloca essas pessoas como alguém que estará nos recebendo. Se vão nos receber é porque estarão conscientes e nós também vamos estar conscientes, né? Porque tirar a nossa consciência, tirar a nossa memória é nos matar, né? A gente vê às vezes pessoa que tem Alzheimer, às vezes pessoas queridas nossas parecem zumbis.
não lembram de ninguém, não lembram de nada, estão ali vegetando, comem, bebem, fazem tudo aquilo, né, que o organismo vegetativamente determina, mas não tem memória. Né? É uma coisa muito triste isso. Eu não creio que isso vai acontecer conosco. Cremos que vamos ter uma memória muito boa e também até melhor do que essa que temos hoje. Jesus Cristo falando com um centurião de Cafarnaum e até elogiando a fé deste, e ele dá uma ideia, porque naquele momento os judeus imaginavam que o céu era apenas para eles. Então Jesus diz aqui no verso 11, é a palavra de Jesus: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Muito bem. Esta ideia de sentar-se à mesa é uma ideia de reunião, um conclave. Tá? E lógico, para que isso aconteça, é preciso que o homem, depois da sua ressurreição, ele esteja consciente do que está acontecendo. O reverendo aqui citou também a questão do julgamento. Né? Quando o grande julgamento prevê pessoas que estão conscientes do que está acontecendo, porque como é que Jesus vai julgar para lá e para cá se está todo mundo sem saber? Então, essa ida para o céu prevê realmente uma consciência, um conhecimento. Agora, eu imagino, né, também é dedução, de que não é semelhante a que nós temos hoje. Né? Os casais vão se encontrar, eu imagino que no céu não haverá o amor eros, né? E sim apenas só o amigável, né? O fraternal. E com isso, casais que ficaram viúvos, casaram de novo. Não ia dar um problema violento. Exatamente, né? Esse relacionamento já não haverá. O cara ficou viúvo 3 vezes. Mas eu tenho... E casou às 4. Exatamente. Não haverá o amor eros, não haverá esse amor conjugal. Mas nós nos conheceremos, porque senão não teria nenhum prazer no céu se eu chegasse lá e não conhecesse o JR, né? Onde é que ele tá? Tá na 93, deve estar lá no microfone falando, no céu. No céu, no céu, exatamente. 93 celestial. Imaginação, né? Não entendi. Então, veja só. O importante é estar lá. Meus queridos, não tem fundamento nenhum o céu para os cristãos serem fiéis, se lá eles não puderem conversar com Paulo, né? Haver uma interação. Agora, lógico. Isso na nossa imaginação. Nossa imaginação. Nós temos que tomar as devidas proporções. Não, já foi citado o texto aqui, Jesus falou pro ladrão: você vai encontrar comigo lá no paraíso. Então, nós, a partir desse centenas de textos que nós temos, é possível deduzir isso. Agora, nós temos que equilibrar essa visão, né? Porque é algo muito sério. Eu estou falando de céu e não estou falando de paraíso. No meu modo de entender, quem morreu hoje está no paraíso, não está no céu. Tá? Então, veja só, aí já é um outro campo, porque muitos me perguntam assim: pastor, minha mãe está me vendo aqui na terra? Eu falei: certamente que não. Certamente que não, porque senão ela poderia estar lá amargurada porque você está sem dinheiro ou coisa parecida, está passando alguma desobediente. Então ela não estaria no paraíso, né? Então esse tipo. Agora, no céu, quando as coisas já terão concluídas, né? Uns estarão no tormento, outros estarão no céu, aí ampliará a nossa consciência. Tem 2 textos, eu não vou comentar não, vou só citar, que fortalecem a ideia de consciência, pelo menos a crença deles nos tempos bíblicos. A parábola do rico e do Lázaro e a visão da transfiguração. Então são 2 textos que fortalecem a ideia de consciência pós-morte, e aí depois o ouvinte pode ler em casa essas citações. Eu acredito que nós teremos consciência sim no céu, e na sequência aqui não a consciência que temos hoje. Pelo seguinte, porque não faria sentido a retribuição divina, tanto de castigo como galardão. Castigo, qual seria o sentido de eu ser castigado se eu não sei que eu rejeitei a Cristo? E galardão, qual seria o sentido de eu receber um prêmio se eu não sei as escolhas que eu fiz, quem eu fui? Né? Então, nós teremos consciência, eu creio nisso, pelos textos que foram citados e por esse raciocínio. Agora, não teremos a consciência de hoje, aí é o conflito, porque nós vamos ter a consciência divina, porque Deus vai ter condição, apesar de amar tanto o ser humano, de, feito o juízo, muitos irem para o inferno. E hoje, a consciência que temos, uma mãe não suporta o sofrimento do filho, o pai também não. Então nós teremos consciência, saberemos quem fomos, se nós aceitamos ou não a Cristo,
o porquê do galardão, o porquê do castigo. Entretanto, não é a consciência terrena que temos hoje, mas uma consciência transformada como é a de Deus. Muito bem. Não, pois não, pastora? Eu preciso. Pois não, pastora. Eu preciso. Estou aqui angustiada. Assim, reverendo Júnior, como ele falou, o que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito daquilo que eu leio. Quando a Bíblia fala que nós vamos nos assentar com Abraão, com Isaac, Jacó, quando o ladrão fala que vai, hoje mesmo o Senhor fala com ele que estarás comigo no paraíso, eu acredito que a gente vai sim conhecer, ver Abraão, ver Isaac, ver Jacó, ver Jesus, ter um andar com os anjos, será algo assim muito tremendo, sentaremos a uma mesa, mas eu não acredito, sinceramente. Eu não consigo, em nenhum texto, eu não consigo ainda me identificar de que eu vou encontrar com meu esposo Joemi lá, mesmo sabendo que ele não é meu esposo. Com meu filho, Peterson, com as pessoas que eu amo, com a minha mãe, que já foi, com meu pai, que já foi, com meu filho, que eu abortei, né? Eu tive um aborto espontâneo. Então, assim, eu não consigo. Isso eu ainda não consigo. Não consegui identificar. Releio, tento, vejo alguns textos, mas eu não consigo, sinceramente. São opiniões sobre este assunto. Até onde eu entendi, os companheiros que trouxeram os textos bíblicos foram muito cuidadosos aqui para poder estabelecer, dizer assim, olha, aqui há indícios que apontam para isso, e todo mundo com cuidado, até porque estão todos vivos aqui, não tem essa experiência ainda, e não há uma declaração, até onde eu sei, não há uma declaração contundente da Bíblia sobre esse assunto. Até porque quando a Bíblia não esclarece, entendeu? É porque esse não é o ponto mais importante. Exatamente. O ponto mais importante está absolutamente claro, mas faz parte da curiosidade humana no momento normal, como é fundamental no momento de perda. No momento de perda é um instante onde a carência é tão grande, a saudade é tão intensa, que é necessário que haja alguma palavra sobre esse ponto. A Bíblia traz estes textos que estão aí, que poderiam ser refutados de alguma forma, dizer assim, olha, isso aí quer dizer isso, na verdade isso é aquilo outro, esse é aquilo outro. Estamos no campo aqui do apresentar o texto bíblico e dizer, olha, o que eu penso sobre esse texto bíblico é isso. Foi o que eu entendi que os companheiros agiram, e a pastora Marcione está no outro lado dizendo, olha, nenhum desses textos me convence de que nós nos conheceremos lá. E ninguém disse que vamos definitivamente ou que não vamos definitivamente. Estamos todos aqui no campo da análise do texto bíblico, nem da conjectura, mas da análise do texto bíblico e da interpretação de cada um sobre ele. Tô certo, gente? Tá certo. Na interpretação? Então vamos para frente, vamos lá. Eu até acredito que vai ser muito melhor do que o que a gente imagina. Porque nós imaginamos o bom. Eu creio que nem olhos viram, né? Nem olhos viram, né? Dá aquela impressão de êxtase, né? Extraordinário. É o inefável, não é? Agora a gente tem que ter muito cuidado também, é que o diabo aproveita muito desse nosso sentimento, né? Então eu tenho experiências que só uma Prince Han, uma irmã em que o pai dela entrou na casa dela no momento que ela estava chorando, né? E assim, precisa da minha ajuda, minha filha. O pai dela já tinha falecido há muito tempo. Ela falou, eu te repreendo em nome de Jesus. E o pai dela, entre aspas, aí desapareceu. Porque o diabo, ele trabalha muito nas nossas emoções, sobretudo na nossa fragilidade emocional. E aí já é uma questão de terra, não mais de céu, né? Então, o morto aqui na terra é complicado. Obrigado, queridos, pela palavra de cada um sobre este assunto. Falamos aqui sobre um tema muito importante, a oração, a vida, a morte, a ressurreição, o encontro no céu. Tudo que de mais precioso que há para o anseio do nosso povo, para o crescimento espiritual e o fortalecimento da nossa vida na presença do Senhor. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje. 78% dos nossos ouvintes por telefone, 69% pelo nosso site.
afirmam que já se sentiram frustrados por não terem tido aí uma oração respondida. Muito obrigado aos nossos amados ouvintes. Um abraço para os Zilvens acompanhando a gente agora aqui na 93 FM. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vou mandar um abraço carinhoso também para adolescentes e jovens da Maranata de Caxias, onde estive sábado. Um povo de Deus vibrante, alegre, muito abençoado, e eu agradeço muito a Deus pela vida desses queridos e maravilhosos também ouvintes. Combater a violência é gol. Ver a justiça sendo justa é gol. Gol contra. Brasil. Uma pesquisa nacional de saúde bucal realizada pelo Ministério da Saúde preocupa o futuro das crianças brasileiras e revela que mais da metade não vai ao dentista. Entre os jovens, 1.600.000 têm cárie com apenas 12 anos. Falta de políticas públicas de incentivo à saúde bucal e má distribuição dos dentistas pelo país contribuem para o aumento dos problemas odontológicos. Além de doenças bucais, a criança pode ter dificuldade para comer, incômodo para escovar os dentes, irritação e vergonha para sorrir. Segundo especialistas, o índice de cárie diminui quase 70% se a criança for ao dentista com até 3 anos de idade. Que pensam vocês sobre esse assunto, a questão do gol contra de hoje? É uma questão cultural, a parte da dentição, ela é fundamental para a vida inteira, né? E é necessário que nós, como um todo, sociedade, pensemos nessa situação. E realmente, isso aqui é uma realidade. Nós temos trabalhos mais no interior e na cidade temos o problema, mas no interior a coisa se agrava, né? Muitas crianças que ainda não chegaram aos 10 anos de idade, mas já estão com os dentes perdidos, e não há uma preocupação talvez das autoridades, da sociedade, para se cotizar com relação a isso. Algo deve ser feito, porque isso realmente é um gol contra, no meu modo de ver. A medicina ocidental, ela continua sendo a medicina pós-enfermidade, né? Nós precisamos mudar o conceito e ter uma medicina mais preventiva em todas as áreas, e também ter a consciência de que tratamento dentário ainda é muito caro nesse país. Então tem que ter uma política pública, né, para que as crianças sejam atendidas, os adultos também sejam atendidos. Muito bem, vamos agora ao golaço de hoje. Golaço! Olha, depois de ver o ambiente estressante do hospital, o médico cirurgião Davi Celso Rodrigues, de 41 anos, percebeu que poderia fazer algo a mais por seus pacientes. Quando assumiu a diretoria do Hospital Regional do Guará, ali em Brasília, decidiu que não iria fazer apenas o trabalho administrativo. Após o pedido de licença de 2 médicos, ele acumulou o trabalho administrativo com o ofício para o qual se formou. Atendendo aos pacientes na ala de observação da emergência, ele se lembrou da época da faculdade, quando junto com os amigos criou um projeto social. Ele retornou aos velhos tempos, pegou um microfone e começou a animar os pacientes do hospital. Segundo funcionários, a ideia do Dr. Davi ajudou os próprios funcionários e os pacientes, que passam até menos tempo internados por conta da terapia do doutor. Ele canta, ele conta piada, ele faz isso andando pelos setores do hospital. Ele tem lá uma espécie de palhaço, mas ele não se veste assim. Como é que é essa história aqui? Eu fiquei sem entender. Uma espécie de palhaço, mas não se veste assim? Produção, me ajuda aqui, produção. Deve ter alguma equipe que trabalha com ele. Mas, JR, eu me reporto ao avião. Né? Você está num voo e de repente é uma turbulência maior do que o normal, e a gente fica aguardando que o piloto diga, está passando, acabou. Quando o piloto fala, dá uma tranquilidade. O senhor tem medo? Então, eu não tenho medo, eu fico apreensivo. O senhor fica apreensivo. O senhor não tem medo. Não, de maneira nenhuma. Entendi. Quando começa a turbulência. É que o médico falando, animando as pessoas, deve ser fantástico. Ele me lembrou a história de um. Toma água, pastor. De um amigo acabou, que, né? Que estava no avião e estava turbulência. Ele disse que ele com medo da mulher dele, e um garotinho gritava: oba, tá passando pelo quebra-mola. Então é uma questão de. Né? Então, isso aqui tá vendo agora, usando a palhaçaria como terapia. Eles vão em hospitais pediátricos e as crianças. Mas o médico em si não se veste. A informação é essa. Ele faz palhaçadas sem se vestir de palhaço. Ele anima as pessoas. E as pessoas saem do hospital mais cedo. A terapia faz bem. Claro que a turma da oposição vai dizer que é tão ruim que o pessoal
quer sair logo do hospital. Mas na verdade a gente sabe muito bem que o ambiente fica completamente diferente quando há alegria, mesmo. Inclusive no culto, tem culto aí que parece um funeral. Exatamente, eu queria até falar isso, mas eu posso usar isso como igreja? Porque lá na igreja a gente teve até um trabalho esse final de semana e eu estava na direção do trabalho. E quando o trabalho terminou no domingo, as pessoas ainda, por isso que eu tô um pouco sem voz, as pessoas ainda falaram assim: a pastora não precisa de nada, basta um microfone na mão dela que ela consegue fazer tudo. Então você faz um stand-up, eu quero ver você contando as piadas. Você tem alguma piada boa aí? Tem alguma piada aí? Não, já tá aí, mas eu gosto não. Uai, eu tô aqui com notas de boletim. Vocês não sei se vocês já ouviram essas aqui. O camarada colocou o seguinte, por exemplo, olha, no boletim da igreja, os adolescentes apresentarão no dia 1º uma peça de Shakespeare. Venha assistir essa tragédia. Hein? Aí o outro é o seguinte aqui, olha só, tem muitas, né? A irmã Zilda estará distribuindo bíblias na favela na próxima terça. O diabo que se cuide. Hein? O outro aqui dizendo o seguinte, olha, precisamos orar intensamente pelo problema de saúde da irmã Cândida. Não tem Cristo que resolva. Pelo amor de Deus, aqui. Tem uma do coral aqui que é boa aqui, ó. Olha, a outra aqui. No estudo desta noite, nosso pastor trará a mensagem intitulada O que é o Inferno. Venha cedo e assista o ensaio do coral. Pelo amor de Deus, hein? É assim, é nessa linha, pastora? Não é nessa linha não, não é nessa linha não, JR, mas é uma linha assim em que as pessoas sentem-se bem à vontade no meio. Quero agradecer o carinho de vocês, muito obrigado também por participar e opinarem aqui no nosso Gol Contra e no nosso Golaço, essa Copa que o povo de Deus quer. É gol, combater a violência é gol, ver a justiça sendo justa é gol. Ouvinte dizendo, um colega não cristão postou o seguinte texto no Face: você fez alguma coisa errada? Bebeu demais? Bateu com carro? Roubou? Estuprou? Tirou nota baixa? Seus problemas acabaram. É só culpar o diabo. Ele ainda comentou que ninguém nunca mais precisará assumir seus atos. Nesse mesmo post, aí estamos no Face, né? Nesse mesmo post, uma mulher evangélica comentou que como cristãos temos que aprender a assumir nossas culpas, como definir o que é culpa do homem e o que pode ser uma ação maligna. A dificuldade de assumir os erros pode atrapalhar o relacionamento com Deus, porque a maioria das pessoas tem dificuldade de reconhecer que errou, hein? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Manassés, obrigado, querido. Fica com Jesus. Eu que agradeço e eu quero mandar a paz do Senhor para os nossos membros da Assembleia de Deus do Campinho. Lembrando que hoje à noite, terça-feira, nós temos o culto dos vencedores. Se você não é vencedor, pode participar também, porque aí você se tornará um vencedor. O slogan é quem é, vai. É igual o Congresso de Homens. Congresso de Homens, assim, você faz o Congresso de Homens e diz assim, quem é, vai. Jesus que... pastor, não posso ir não. Certo. Agora entendi. Só a graça. O endereço, gente, Rua Anateles 826, agora também temos lá o BRT, passando na esquina da nossa rua, né? Na Cândido Benício. Agora tá maravilha. De qualquer finalmente, lugar, né? Depois daquela obra toda, né? Rapaz, BRT pros dois lados, 7:30 da noite, termina às 21, Rua Anateles 826, no Campinho. Telefone 3359-8007. Pastora Marcione, obrigado. Eu quero agradecer, JR, mais uma vez, muito feliz. Faltou a piada, vê a próxima vez, traga as piadas. Queremos ouvir. Quero também mandar um beijo para toda a comunidade missionária Proclamar em Paciência. Mandar um beijo pro meu filho Peterson, que tá ouvindo, e pro meu esposo Joemi, que é uma bênção na minha vida, sempre comigo em tudo o que eu faço. Reverendo Júnior César, obrigado, meu irmão, um grande abraço. Obrigado, JR, um grande abraço a todos, ao pessoal da Segunda Igreja Presbiteriana do Honório Gurgel, e quero convidar todos também para a série de conferência da União de Homens lá da igreja, que vai ser sexta, sábado e domingo. Quem é, vai. 9 horas, né? Quem é, vai. Fé e ação. Júlio, quem é, vai. Quem é, vai, isso aí. Não pude não, pastor. O Jorge gosta, mal feito. Reverendo Jorge, obrigado, abraço, querido. Obrigado, bom estar aqui com vocês. A nossa Marta tá ali, né? Minha Martinha. Santa Marta. Mando um abraço pra minha sogra, né, Dona Mercedes. E pros irmãos e irmãs lá da Betel de Campo Grande. Benção por Deus. Reverendo Luiz Lima, obrigado, um abraço. Obrigado também, JR, o prazer de estar aqui com vocês. Eu quero mandar um beijo, um abraço
para minha esposa, minha mãe, minha filha, as 3 mulheres mais importantes na minha vida, para todos os membros da Igreja Nazarena Central de Nova Iguaçu. E pedir a todo o povo de Deus, vamos torcer para o Brasil ser campeão dentro do campo e fora do campo. Muito bem, quero agradecer aqui a nossa equipe trabalhando muito pela realização do nosso debate 93 de hoje, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, a Pet Girl, a Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Juliano Medeiros, Lucas Cruz, Vaneise Rodrigues e a nossa Kátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, minha gente, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Vamos orar juntos com o pastor Manassés Brito, apresentando diante de Deus o tema de hoje, o coração querido e amado dos nossos ouvintes, alguns entristecidos, chorosos, na expectativa, alguns até frustrados, precisando daquela ministração de Deus ao coração. Nós vamos orar como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, porque a Bíblia nos ensina a orar pelos enfermos e também a orar pelos corações enlutados, rogando o consolo da parte de Deus, em nome de Jesus. Grande Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento especial, quando terminamos de falar sobre um assunto tão importante na vida de todos nós, Senhor, que é, Senhor, momentos de oração, momentos de falecimento, momentos de pensar nos céus. Que tu possas, através da tua palavra, completar aquilo que foi dito aqui, Senhor, e que teu Espírito Santo dê paz e instrumentalidade para todos os nossos ouvintes, que eles possam descansar conhecendo o poder de Deus e o amor de Deus. Nós oramos, colocamos esta emissora em tuas mãos, todos os nossos ouvintes agora ligados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.